Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de domingão aí, dia 14 de setembro de 2025. Separei para essa rodada 12 jogos, tá galera? 12 jogos aí bem interessantes pra gente analisar nesse domingão, e no final do vídeo vai ter bilhete pronto, bilhete de alavancagem e bingo pra gente brincar aí nesse domingão, tá? Já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Like muito importante. Comenta também, seu comentário aí ajuda a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa também aquele sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá? Para maiores informações sobre o grupo VIP, galera, lembrando que agora eu tô com 2 grupos VIP, tá? Tem o grupo VIP de palpites e bilhetes aí, bingo, alavancagem, e também tem o grupo VIP de Suribet, né? Suribet. Então se você tem interesse em participar de algum desses 2 grupos, me chama lá no WhatsApp, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo, tem meu número também aí na descrição do vídeo, também vou deixar o link aí fixado no primeiro comentário, tá show? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos dar uma olhada nessa grade de jogos aqui desse domingão, galera. A gente vai ver aqui, ó, Campeonato Inglês, Premier League, Série A da Itália, Brasileirão Série A, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter Campeonato da Turquia, Arábia Saudita, Campeonato Espanhol e muitos jogos aí do Brasileirão, né? Brasileirão, separei 4 jogos aqui para vocês nessa rodada, tá? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, jogo cedo, né? 10 horas da manhã a gente tem Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Burnley e Liverpool. Jogo que acontece na casa do Burnley, mas cá entre nós, favoritismo total aí pro Liverpool vencer, né? Na classificação a gente vai ver aí nessas 3 primeiras rodadas, Liverpool tá 100%, 3 jogos, 3 vitórias, né? Venceu na estreia Bournemouth, depois venceu o Newcastle e no último jogo venceu o clássico contra o Arsenal 1-0. Já o time aqui do Burnley, apenas uma vitória, né? Uma vitória aí contra o Sunderland, e acabou perdendo aí pro Tottenham na estreia, e no último jogo perdeu pro Manchester United por 3-2, né? No finalzinho ali o Manchester fez o gol da vitória, né? Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, o Liverpool venceu os 5, né? Então, favoritismo total aí pros Reds vencer esse jogo, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora vence, né? Liverpool para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Liverpool. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano, Série A, vamos ter a Atalanta jogando em casa contra o Lecce. Esse jogo que acontece 10 horas da manhã, jogo válido aí pela terceira rodada, né? Nessas 2 primeiras rodadas, até o momento, a Atalanta empatou os 2, empatou na estreia contra o Pisa 1-1, e no último jogo fora de casa contra o Parma ficou no empate de 1-1 também. Já o Lecce aqui, uma vitória, um empate e uma derrota, na verdade, né? Na estreia empatou em 0-0 contra o Genoa e no último jogo perdeu em casa pro Milan por 2-0. O confronto direto, galera, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí 3 vitórias da Atalanta, uma vitória do Lecce e um empate, né? Então, assim, acredito que o fator de estar jogando em casa aí, o favoritismo total da Atalanta, né? Tá pagando aí 1,44 para a Atalanta vencer, na minha opinião, tem valor. E a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, a Atalanta para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, a Atalanta para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo, Brasileirão Série A, aquele famoso joguinho das 11 horas do domingo, né? A gente vai ter aí Red Bull Bragantino contra Sport Recife. 11 horas da manhã, jogo válido aí pela rodada 22, né? 23 na verdade, né? Para o Sport vai ser 21, né? Mas para o Bragantino já é a rodada 23. E até o momento aí, Bragantino em 8º lugar, né? Lembrando, o Bragantino ficou um bom tempo aí no G4 e agora caiu, né? Dos últimos 5 jogos aí, apenas uma vitória e 4 derrotas. É uma sequência bem ruim para a equipe que poderia estar brigando aí pelo menos entre os 6 melhores, né? Mas está aqui com 30 pontos. Se vencer, vai a 33, sobe uma posição, né? E não se distancia tanto aí da turma aqui dos 6 colocados, né? Que já são 5 pontos de vantagem aí do Mirassol pro Bragantino, se a gente for pegar aqui, né? O Mirassol em 6º lugar. Já o time do Sport
é o último colocado, apenas uma vitória no campeonato, né? Uma vitória, 7 empates, 12 derrotas, campanha aí para rebaixamento, né? Infelizmente aí o Sport não vai conseguir se livrar do rebaixamento e tem consciência disso, né? Só um milagre para tirar esse time do Sport aí do rebaixamento e cá entre nós muito difícil. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, o Bragantino venceu 3 vezes e teve 2 empates aí nos últimos 5 jogos desse confronto, né? E aqui, querendo ou não, o Bragantino em casa vai ter grande favoritismo para vencer, pagando um odd de 1,91. Na minha opinião, vale até a pena uma entrada simples, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? O Bragantino para vencer. Se for botar no bilhete, pega aquele empate anula, né? Para dar uma segurança a mais. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Red Bull Bragantino. Agora o próximo jogo aqui, meio-dia 15, a gente tem Campeonato Francês Ligue 1, quarta rodada, né? Vamos ter o PSG jogando em casa contra o Lens. Esse jogo aí que, na minha opinião, o PSG é grande favorito, né? Até o momento 3 jogos e 3 vitórias na liderança. Na estreia venceu fora de casa o Nantes 1-0, depois venceu o Angers por 1-0 e depois meteu uma goleada na última rodada por 6-3 em cima do Toulouse. Já o Lens, 2 vitórias e uma derrota, tá aqui em 6º lugar, né? Na estreia acabou perdendo pro Lyon, aí depois conseguiu se recuperar contra o Le Havre e também na última rodada venceu o Brest por 3-1, né? Jogo muito bom para gols também, tá, galera? A gente vai ver aqui que no confronto direto aí são 4 vitórias do PSG e 1 empate, né? E tá pagando uma de 1,35 para vitória aí do PSG, que na minha opinião tem valor, especialmente para fazer aquela duplinha, né? Botar aquele bilhetezinho com 2 jogos. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, PSG para vencer, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro PSG. Agora o próximo jogo aqui, o clássico, né? Um dos clássicos da rodada aí, a gente vai ter Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o clássico de Manchester, né? Manchester City contra Manchester United, meio-dia e meio esse jogo. Manchester City vai estar jogando em casa e promete ser um grande confronto, né? O Manchester City começou muito mal, né? Venceu na estreia o Wolverhampton 4-0, depois perdeu pro Tottenham e na última rodada perdeu pro Brighton, né? Em 2 derrotas seguidas aí e tá lá embaixo, em 15º lugar, né? Iniciou muito mal aí o time do Manchester City. O Manchester United, por sua vez, tá com uma vitória, um empate e uma derrota, né? Na estreia acabou perdendo pro Arsenal no clássico, aí depois empatou contra o Fulham fora de casa 1-1 e no último jogo conseguiu uma vitória no finalzinho ali contra o Burnley por 3-2, né? Então, assim, promete ser um jogo bem equilibrado. As odds aí tá pagando 1,82 pro Manchester City vencer. Na minha opinião, tem até um pouquinho de valor, tá? A gente vai ver que no confronto direto aqui, Manchester United venceu 2 vezes, Manchester City venceu uma e teve 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio muito grande. Eu acredito que o Manchester City vai vencer, mas por segurança a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes e a segunda opção a gente pega casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Manchester City. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia, vamos ter aqui o Fenerbahçe jogando em casa contra o Trabzonspor. 1h da tarde esse jogo, válido pela 5ª rodada, né? Rodada 5. E a gente vai ver aí o visitante, né? O Trabzonspor aí, não perdeu ainda, né? Tá invicto, 3 vitórias e um empate aí nesse início, 10 pontos aqui na vice-liderança. Já o Fenerbahçe está com 3 jogos, né? 2 vitórias e um empate, né? Então tem um jogo a menos aí do que o seu rival nesse confronto aí, mas é uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas contra o Jeklenburg e também contra o Kocaeliaspor. 2 vitórias seguidas aí por 3-1, na estreia acabou empatando em 0-0 contra o Göztepe, né? E a gente vai ver os últimos 5 jogos desse confronto direto. Fenerbahçe venceu 4 vezes e o Trabzonspor venceu apenas uma, né? Então, na minha opinião, favoritismo aí pro time da casa, porém a gente pode trabalhar também no mercado de gols que é favorável, tá? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Fenerbahçe. Agora vamos aqui para o Campeonato Saudita, né? O Sauditão a gente vai ter aí o Al Nassr, né? De Cristiano Ronaldo e companhia contra o Al Kholoud. Esse jogo que acontece 3h da tarde, válido aí pela 2ª rodada, né? E a gente vai ver aí, né? O Al Nassr estreou bem, né? Metendo uma goleada fora de casa contra o Al Tawon por 5-0. Já o Al Kholoud acabou perdendo na estreia aí pro Al Ettifaq por 2-1, né? Acabou estreando aí perdendo, né? Com derrota. Os últimos 5 jogos do confronto direto, na verdade 2, né? A gente vê 2 jogos aí, o primeiro aqui em 2024 ficou um empate de 3-3 e em março desse ano de 2025 o Al Nassr venceu por 3-1, né? Na minha opinião,
acredito aí no favoritismo total pro time da casa, né? Tá pagando a odd aí de 1,17, então não vale a pena a gente pegar uma vitória simples, mas vale a pena a gente pegar uma vitória no primeiro tempo e também mercado de gols, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que vai bater 3 gols ou mais, especialmente que o CR7 tá doido para chegar à marca aí de 1000 gols, né? Então acredito que nesse jogo ele vai vir com tudo para marcar mais 1 ou 2 gols nesse jogo. E a segunda opção a gente pega casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Al Nassr. Agora vamos aqui para mais um jogo do francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Rennes contra o Lyon. 3h45 da tarde esse jogo, né, válido pela quarta rodada. O Lyon que está muito bem, né, Lyon aí 100% aí no campeonato, 3 jogos e 3 vitórias. No último jogo venceu o Marseille por 1-0, antes disso venceu o Metz e na primeira rodada venceu o Lens. Então aí, uma sequência muito boa, um início ótimo aí do Lyon. Já o Rennes, uma vitória, um empate e uma derrota, né, na estreia acabou vencendo o Marseille por 1-0, aí depois perdeu para o Lorient e depois empatou com o Angers, né, então assim... Nesse jogo aqui não seria surpresa o Lyon vencer fora de casa, tá? Confronto direto aqui a gente vai ver, tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Lyon e 2 vitórias do Rennes. E é um jogo interessante para ambos marcam, né? Se a gente for ver aqui o ambos marcam, por exemplo, galera, deixa eu ver se vai mostrar aqui, né? Não tá querendo mostrar não, deixa eu carregar aqui de novo. A última vez que eu vi tava pagando 1,60 para esse ambos marcam, tá? Não tá querendo carregar, não sei porquê. Mas enfim, a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica ambos marcam, né? Pagando aí 1,50, 1,60, na minha opinião tem grande valor. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 Lyon. Talvez um empate com gols. Agora vamos aqui pro próximo jogo aqui, galera. Apareceu a notificação aqui do jogo, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos agora pro Campeonato Brasileiro Série A. Vamos ter Juventude e Flamengo, 4 horas da tarde. Jogo complicado porque o Juventude costuma ser uma pedra no sapato aí do Flamengo, né? Jogando em casa. E acredito que não vai ser vida fácil aí pro Flamengo, não, né? Flamengo líder do campeonato de forma isolada aí com 47 pontos, né? Isso em 21 partidas. Enquanto o Juventude está na zona do rebaixamento em 18º lugar com 21 pontos, né? Vem de uma vitória importante fora de casa contra o Ceará e vai tentar aí conquistar mais uma vitória agora jogando em casa, né? A gente vai ver no confronto direto aqui, galera, o Juventude venceu uma vez, Flamengo venceu 3 e teve um empate, né? Mas se eu for mostrar aqui para vocês em casa, por exemplo, o Juventude aí nos últimos 5 jogos venceu 3 vezes e o Flamengo empatou 2, ou seja, o Flamengo não venceu o Juventude, né? A última vez que o Flamengo venceu o Juventude nem aparece aqui. Eu não sei, eu acho que o Flamengo não venceu o Juventude jogando lá no... Eu esqueci o nome do estádio, Alfredo Jaconi. Deixa eu ver se aparece aqui. Alfredo Jaconi, isso mesmo. O Flamengo acho que nunca venceu lá, né? Então vai ter aí esse tabu para tentar quebrar, né? Acredito que é jogo bom para gols, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, o mais de 1 gol e meio na partida pagando 1,32, 1,33, na minha opinião tem valor. E a gente pode estar pegando essa primeira opção, né? A dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, galera, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo... Vou arriscar 2-1 Flamengo, mas não vai ser surpresa o Juventude venceu e empatar não, tá, galera? Mas eu vou arriscar 2-1 Flamengo pelo elenco que o Flamengo tem atualmente e pela posição do campeonato, tá? Mas é jogo complicado, mas vou estar arriscando 2-1 Flamengo. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol. Vamos ter aqui La Liga, jogo entre Barcelona e Valência, né? Barcelona aí pagando 1,30 para vencer o Valência. Ó, de boa, tá, galera? Jogo que acontece 4 horas da tarde. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui. Barcelona, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? Enquanto Valência, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Na minha opinião, o Barcelona vai vir com tudo para buscar esses 3 pontos para não deixar o seu rival se distanciar, né? Lembrando que o Real Madrid, líder do campeonato com 4 jogos e 4 vitórias, né? Então acredito que o Barcelona tem noção disso e não vai querer deixar o Real Madrid se isolar na liderança do campeonato. Confronto direto, o Barcelona venceu 4 vezes, teve um empate. Então aqui, galera, na minha opinião, essa odd de 1,30, 1,33 está de graça, tá? Então a primeira opção aqui, casa vence Barcelona para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, Barcelona para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Barcelona. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, vamos ter São Paulo e Botafogo, 5h30 da tarde esse jogo, né? São Paulo jogando em casa no Morumbi. E a gente vai ver aqui a classificação, São Paulo em 7º lugar
32 pontos, pode igualar a pontuação aí do Botafogo, não passa o Botafogo por conta do número de vitórias, também pelo saldo, né, mas pelo menos iguala a pontuação, e pode entrar aí não entra também no G6 por conta do saldo de gol aí do Mirassol, que está excelente por sinal, né, 15 gols de saldo, enquanto o São Paulo tem 3, mas pelo menos ele não se distancia da turma aqui dos 6 melhores, né, isso é importante. E o Botafogo, por sua vez, pode entrar no G4 nessa rodada, né, basta vencer o São Paulo fora de casa, para poder chegar a 38 pontos, e torcer para um tropeço do Bahia, que vai ter confronto difícil contra o Cruzeiro, né? Então aqui é jogo muito bom, jogo que promete ser aberto, né? O confronto direto aqui a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Botafogo e 4 empates, né? Então promete aí ser um jogo onde eu particularmente não vejo favoritismo total aí pro São Paulo nem pro Botafogo, né? Então jogo com cara de empate, na minha opinião. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. E agora o nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter Vasco da Gama contra Ceará, 8h30 da noite esse jogo, né, Vasco jogando em casa, jogando aí no São Januário, o Vasco aí que vem de uma vitória importante na última rodada contra o Sport, né, meio que no sufoco, né, 3-2, mas acabou que saiu da zona do rebaixamento, né, se mantendo aí fora da zona do rebaixamento, e o Ceará, por sua vez, que vem de uma derrota em casa pro Juventude, né, acabou perdendo por 1-0, e ficou aqui com 26 pontos, já tem que abrir o alerta, né, que são apenas 4 pontos de diferença aí pro primeiro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, né? Então um jogo importante para as duas equipes, especialmente para o Vasco, né? Que vem de uma classificação aí no clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né? Se classificou nos pênaltis. Então, querendo ou não, vai vir muito motivado aí para esse jogo, para somar mais 3 pontos e cada vez se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento, né? O confronto direto aqui a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Vasco, 2 vitórias do Ceará e um empate, né? Então, assim, confronto direto aí costuma ter um equilíbrio muito grande. A odd pro Vasco vencer tá 1,98, 2. O que a gente pode estar pegando aqui é a dica casa vence com empate anula, né? Vasco vence com empate anula, é bem interessante. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Vasco. Enfim, galera, finalizamos aqui mais um vídeo aqui, né, no caso os palpites, né, que ainda tem o bilhete pronto, né, tá chegando notificação aqui, sendo que o jogo nem tá aqui, galera, não sei porquê, mas enfim. Vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de domingo, né, espero que vocês possam lucrar bastante nessa rodada, né, tá excelente aí pra gente lucrar. E agora eu vou deixar seguir para vocês o bilhete pronto, aí logo depois tem o nosso bilhete de alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete desse domingão aí, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Francês, Ligue 1. Vamos ter aqui jogo entre PSG e Lens. A gente pegou vitória do PSG. Segundo jogo, Campeonato Espanhol La Liga, Barcelona e Valência. A gente pegou vitória do Barcelona. Lembrando que esses 2 jogos aí tem o famoso PA, que é o pagamento antecipado, tá? Fez 2 gols de diferença aí, já dá a aposta resolvida, dependente do resultado final, que é bem interessante. E o último jogo, mais um jogo do Campeonato Francês, jogo entre Rennes e Lyon, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,11, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$211,85. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? Ou como vocês preferirem, né? O bilhete seguro, né? Muita gente fala bilhete seguro, outros de alavancagem. Então vamos lá para o nosso bilhete de alavancagem que ficou assim, ó. A gente selecionou 3 jogos, o primeiro jogo aqui, Atalanta e Lecce. A gente pegou aqui a Atalanta para receber um cartão na partida, tá? Um cartãozinho aí já é green, independente da cor, se é amarelo ou vermelho, tá? Levou um cartão amarelo Atalanta, já é green. Aí o segundo jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, Rennes e Lyon, a gente pegou aqui ambos os times para receber um cartão pelo menos, tá? O Lyon tem que receber um cartão, o Rennes também. Independente da cor se é vermelho ou amarelo, tá? E o último jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A, Vasco da Gama e Ceará, a gente colocou aqui o Ceará para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? O Ceará é uma equipe que finaliza muito fora da área, joga muito pelas pontas, então tem grande chance aí que mesmo jogando fora de casa de ter um escanteio no primeiro tempo aí nesse confronto, tá? No final a gente teve uma odd de 1,79, né? A gente fez uma simulação aqui com R$100 para voltar R$179,59, e esse aqui é o nosso bilhete de alavancagem aí com 95% de chance de green, tá, galera? Um bilhete aí com grande probabilidade de acerto para a gente dar continuidade aí ao nosso projeto de alavancagem. E agora eu vou deixar por último aqui o bingo desse domingão, né? E o bingo da rodada ficou assim, ó.
O bingo dessa rodada a gente selecionou 7 jogos. Primeiro jogo, Burnley e Liverpool, a gente pegou vitória do Liverpool. Segundo jogo aqui, Bragantino, Sport Recife, a gente pegou Bragantino vence com empate anula. Aí o terceiro jogo, PSG e Lens, a gente pegou PSG menos um handicap asiático. No caso, PSG tem que vencer por 2 gols de diferença para dar green. Se vencer apenas por 1 gol de diferença, é reembolso nessa opção, tá? Aí o outro jogo aqui, o quarto jogo, né? Campeonato inglês, o clássico entre Manchester City e Manchester United. A gente pegou aqui o Manchester United para receber 2 cartões na partida, né? Manchester tem a média aí de gol de cartões de pelo menos 3 ou 4 por partida, né? Uma equipe que costuma, né, ser muito faltosa, né? E com isso aí acredito que num clássico desse aí, o Manchester United, o visitante, vai receber uns 2 cartões ou mais do que isso, né? Aí o outro jogo aqui, Rennes e Lyon, a gente pegou o ambos marcam, né, para as duas equipes marcar pelo menos um golzinho. Aí o sexto jogo aqui, Barcelona e Valência, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. E o último jogo aqui, Vasco e Ceará, a gente pegou Vasco vence com empate anula para dar aquela segurança extra. No final, galera, nosso bingo teve uma odd de 10,56, né? Ficou uma odd muito top. E lembrando a todos vocês, né, que bingo é pra gente colocar aquele famoso troco do pão, aquele valorzinho simbólico pra gente brincar e tentar acertar uma odd alta para poder alavancar aí nossa banca, tá? Então aqui, utilizar aí R$2, R$3, se sua banca for muito baixa, se sua banca for acima de 1.000, aí pode estar usando aí R$5, no máximo 10, o que é bem interessante aí pra gente brincar, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Outra coisa importante, tá? Lembrando aí, quem tiver interesse de entrar no grupo VIP aí de palpites e bilhete, ou até mesmo no grupo VIP de Shuribet, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo, também vai estar no comentário fixado, tá? Se você tem interesse, tem alguma dúvida, pode me chamar lá que eu vou responder vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you